Constituição do Espiritismo. Exposição de motivos. Primeiro, considerações preliminares. O Espiritismo teve, como todas as coisas, o período de criação, e até que todas as questões principais e acessórias que a ele se ligam tenham sido resolvidas, ele não pôde dar senão resultados incompletos. Pôde-se entrever-lhe o objetivo, pressentir-lhe as consequências, mas somente de maneira vaga. Da incerteza sobre os pontos ainda não determinados deveriam forçosamente nascer divergências sobre a maneira de considerá-los. A unificação não poderia ser senão a obra do tempo. Fez-se à medida que os princípios foram elucidados. Não será senão quando a doutrina tiver abarcado todas as partes que ela comporta que formará um todo harmonioso, e será só então que se poderá julgar o que é verdadeiramente o Espiritismo. Enquanto o Espiritismo não foi senão uma opinião filosófica, não poderia ter entre os adeptos senão a simpatia natural produzida pela comunidade das ideias, mas nenhum laço sério poderia existir por falta de um programa nitidamente definido. Tal é, evidentemente, a principal causa da pouca coesão e da estabilidade dos grupos e sociedades que se formaram. Também, constantemente, desviamos os espíritas de fundarem prematuramente alguma instituição especial apoiada sobre a doutrina, antes que esta não estivesse assentada sobre bases sólidas. Expor-se-ia a fracassos inevitáveis, cujos efeitos teriam sido desastrosos, pela impressão que teriam produzido sobre o público e o desencorajamento que disso resultaria entre os adeptos. Esses fracassos teriam talvez retardado de um século o progresso definitivo da doutrina, na impossibilidade da qual se poderia imputar um insucesso que, em realidade, não teria sido senão o resultado da imprevidência. Por falta de saberem esperar para chegarem ao ponto, os muito apressados e os impacientes comprometeram em todos os tempos as melhores causas. Nota: ver para maior desenvolvimento da questão das instituições espíritas a Revista Espírita de julho de 1866, página 193. Não é preciso perguntar às coisas o que elas podem dar à medida que estejam em estado de produzirem. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma jovem árvore plantada o que produzirá quando estiver com toda a sua força. O Espiritismo, em vias de elaboração, não poderia dar senão os resultados individuais. Os resultados coletivos e gerais serão o fruto do Espiritismo completo, que se desenvolverá sucessivamente. Se bem que o Espiritismo não haja dito a sua última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima de seu complemento, e o momento é chegado de lhe dar uma base forte e durável, suscetível, no entanto, de receber todos os desenvolvimentos que comportarão as circunstâncias ulteriores, e dando toda a segurança àqueles que se perguntam quem lhe tomará as rédeas, depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. A doutrina é imperecível, sem dúvida, porque ela repousa sobre as leis da natureza e que, melhor que qualquer outra, responde às legítimas aspirações do homem. Entretanto, sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser avançadas ou retardadas pelas circunstâncias, das quais algumas estão subordinadas à marcha geral das coisas, mas outras são inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Se bem que a questão de fundo seja em tudo preponderante e acaba sempre prevalecendo, a questão da forma tem aqui uma importância capital. Poderia mesmo superá-la momentaneamente e suscitar entraves e atrasos segundo a maneira pela qual será resolvida. Teríamos feito uma coisa incompleta e deixado grande embaraço para o futuro, se não tivéssemos previsto as dificuldades que podem surgir.
Foi tendo em vista evitar isso que elaboramos um plano de organização para o qual aproveitamos a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra os quais tropeçaram a maioria das doutrinas que apareceram no mundo. O plano adiante foi concebido há muito tempo, porque sempre estivemos preocupados com o futuro do Espiritismo. Fizemo-lo pressentir em diversas circunstâncias, vagamente é verdade, mas suficientemente para mostrar que não é hoje uma concepção nova, e que, trabalhando na parte teórica da obra, não negligenciamos o seu lado prático. Segundo, dos cismas. Uma questão que se apresenta em primeiro lugar no pensamento é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. O espiritismo deles será preservado? Não, seguramente, porque terá, no começo, sobretudo, que lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas em se harmonizarem com as ideias de outrem, e contra a ambição daqueles que querem ligar, mesmo assim, o seu nome a uma inovação qualquer, que criam novidades unicamente para poderem dizer que não pensam e não fazem como os outros, ou porque o seu amor próprio sofre por não ocupar senão uma posição secundária. Se o Espiritismo não pode escapar das fraquezas humanas com as quais é preciso sempre contar, pode paralisar-lhes as consequências e é o essencial. Há a se notar que os numerosos sistemas divergentes eclodidos na origem do Espiritismo sobre a maneira de explicar os fatos desapareceram à medida que a doutrina foi completada pela observação e por uma teoria racional. É com dificuldade hoje se esses primeiros sistemas encontram alguns raros partidários. Aí está um fato notório de onde se pode concluir que as últimas divergências se apagarão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre dissidentes de caso pensado, interessados, por uma causa ou por outra, em construir bando à parte. É contra essa pretensão que é preciso se premunir. Para se assegurar da unidade no futuro, uma condição é indispensável, é que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem nada deixar no vago. Para isso fizemos de modo que os nossos escritos não possam dar lugar a nenhuma interpretação contraditória e trataremos que isso seja sempre assim. Quando se tiver dito, com firmeza e sem ambiguidade, que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5. Poderão, pois, se formar, ao lado da doutrina, seitas que não lhe adotem os princípios, ou todos os princípios, mas não na doutrina pela interpretação do texto, como se formaram tão numerosas sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. Aí está um primeiro ponto de uma importância capital. O segundo ponto é o de não sair do círculo das ideias práticas. Se é verdade que a utopia da véspera frequentemente seja a verdade do dia seguinte, deixemos ao dia seguinte o cuidado de realizar a utopia da véspera, mas não embaracemos a doutrina com princípios que seriam considerados quimeras e a fariam rejeitar pelos homens positivos. O terceiro ponto, enfim, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina, do fato de que ela não embala sonhos irrealizáveis para o presente, não se segue que se imobiliza no presente. Exclusivamente apoiada sobre as leis da natureza, não pode mais variar do que essas leis, mas se uma nova lei é descoberta, deve a ela ligar-se. Não deve fechar a porta a nenhum progresso sob pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidas justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, não será jamais ultrapassada, e aí está uma das principais garantias de sua perpetuidade. Se, pois, uma seita se forma ao seu lado, fundada ou não sobre os princípios do Espiritismo, ocorrerá de duas coisas uma.
Ou essa seita estará na verdade, ou ela não o estará. Se não estiver, cairá por si mesma sob o ascendente da razão e do senso comum, como já tantas outras caíram há séculos. Se as suas ideias forem justas, não fosse senão sobre um ponto a doutrina, que procura o bem e a verdade por toda a parte onde se encontrem, as assimilará, de sorte que, em lugar de ser absorvida, é ela que absorve. Se alguns de seus membros venham a dela se separar, é porque creem poder fazer coisa melhor. Se fazem realmente algo melhor, ela os imitará. Se fazem melhor ainda, ela se esforçará para fazê-lo igualmente, e mais se isso se pode. Se fazem mais mal, ela os deixará fazer, certa de que, cedo ou tarde, o bem dominará sobre o mal, e o verdadeiro sobre o falso. Eis a única luta que ela estabelecerá. Acrescentamos que a tolerância, consequência da caridade, que é a base da moral espírita, lhe faz um dever respeitar todas as crenças. Querendo ser aceita livremente por convicção e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência como um direito natural imprescritível, diz: se tenho razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se estou errado, acabarei por pensar como os outros. Em virtude desses princípios, não lançando a pedra em ninguém, não dará nenhum pretexto para represálias e deixará aos dissidentes toda a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. O programa da doutrina não será, pois, invariável senão sobre os princípios passados ao estado de verdades constatadas. Para os outros, não os admitirá, como sempre fez, senão a título de hipóteses, até a sua confirmação. Se lhe for demonstrado que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á nesse ponto. A verdade absoluta é eterna, e por isso mesmo invariável. Mas quem pode se gabar de possuí-la inteiramente? No estado de imperfeição de nossos conhecimentos, o que nos parece falso hoje pode ser reconhecido verdadeiro amanhã, em consequência da descoberta de novas leis. Assim o é na ordem moral como na ordem física. É contra essa eventualidade que a doutrina não deve jamais se encontrar desguarnecida. O princípio progressivo que ela inscreveu em seu código será a salvaguarda de sua perpetuidade, e sua unidade será mantida precisamente porque ela não repousa sobre o princípio da imobilidade. A imobilidade, em lugar de ser uma força, se torna uma causa de fraqueza e de ruína para quem não segue o movimento geral. Rompe a unidade porque aqueles que querem ir adiante se separam daqueles que se obstinam em permanecer atrasados. Mas, seguindo em tudo o movimento progressivo, é necessário fazê-lo com prudência e se guardar de dar-se, temerariamente, aos sonhos das utopias e dos sistemas. É preciso fazê-lo a tempo, nem muito cedo e nem muito tarde, e com conhecimento de causa. Compreende-se que uma doutrina assentada sobre tais bases deva ser realmente forte. Desconfia de toda concorrência e neutraliza a pretensão de seus competidores. A experiência, aliás, já justificou essa previsão. Tendo a doutrina caminhado sem cessar nesse caminho, desde a sua origem, constantemente avançou, mas sem precipitação, olhando sempre se o terreno onde ela põe o pé está sólido e medindo seus passos sobre o estado da opinião. Ela faz como o navegador que não segue senão com a sonda na mão e consultando os ventos.